Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina Gerenciamento e Controle da Qualidade. Nessa nossa teleaula de número 5, nós falaremos a respeito das ferramentas para o planejamento da qualidade. E aí você pode se perguntar, professora, mas nós já conhecemos as básicas, nós já conhecemos algumas complementares, nós já vimos que existem algumas ferramentas que elas podem ser trabalhadas de forma individual, de forma específica, mas que também podem ser trabalhadas de forma conjunta. Essas ferramentas para o planejamento, elas também têm esse intuito, também têm esse rol de atividades? Vamos então conhecê-las e vamos aos seus principais conceitos. Nós sabemos então que as novas ferramentas da qualidade, ou seja, as ferramentas para o planejamento, elas estão diretamente relacionadas com a gestão da qualidade. Lembrando que a gestão é aquela que engloba o planejamento, o controle, a melhoria e também a garantia da qualidade, certo? E essas ferramentas, elas estão focadas no gerenciamento de processos e também possuem uma função mais gerencial. Portanto, consideramos que tais ferramentas, elas possuem um foco em organização das ideias, tá certo? E também um apoio decisório. O que é isso? Elas nos traz algumas formas de enxergar a organização como um todo, tá certo? Uma forma de enxergar a organização de forma sistêmica, e aí com isso nós conseguimos então ter mais embasamento para tomar decisões em relação às ações ou às funções gerenciais. Podemos dizer ainda que essas ferramentas, elas possuem duas características que são essenciais e que merecem destaque. Por quê? Porque, primeiramente, nós dizemos que elas são de fácil adaptação, considerando uma ampla diversidade de organizações, e quando eu falo em diversidade, eu quero dizer exatamente quanto ao tipo, ela pode ser aplicada em comércio, comércio, serviço ou até mesmo indústria, de qualquer ramo, construção civil, alimentos, metal mecânica, madeira e tudo mais. Elas também pressupõem, muitas vezes, o trabalho coletivo, permitindo, então, a participação mais democrática em relação ao planejamento e à gestão. Por quê? Porque elas consideram a opinião dos colaboradores, tanto de alta quanto da baixa escala da hierarquia, e elas ainda prevêem o aproveitamento de forma satisfatória dessas opiniões. Então, veja que bacana nós conhecermos essas ferramentas e saber de que forma elas podem nos auxiliar, tá certo? No dia a dia das nossas organizações, no dia a dia do nosso profissionalismo, tá ok? E como elas se desenrolam, como eu consigo elaborá-las. Primeiramente, falaremos sobre o diagrama, tá certo? De afinidades, que realmente é um diagrama que é considerado uma ferramenta que representa graficamente um grupo de dados, então é legal nós termos essa ideia em uma forma de desenho, uma forma de gráfico, para que a visualização seja fácil, com características afins, ou seja, que possuem uma relação natural entre si. Portanto, trata-se de um levantamento, descrição e posterior agrupamento de informações e ideias sobre um determinado tema, que naturalmente são agrupados por pontos de ligação que possuem. Então, é legal porque ele é constituído através das ideias, opiniões e outras preocupações sobre determinado problema e organiza isso, né, essas ideias, essas informações em grupos, ou seja, eu consigo fazer um agrupamento dessas informações. E aí, o que mais que eu consigo? Relacionar isso de forma natural, para que exista entre elas uma interligação e para que eu consiga, além disso, estimular ainda mais a criatividade de novas ideias ou realmente facilitar o aproveitamento de novas ideias. E, além disso, dar enfoque através da participação dos membros, através de uma motivação. Então, veja que bacana nós conhecermos também esse diagrama e verificar de que forma acontece o seu passo a passo. E por que eu gosto sempre de lembrar a respeito do passo a passo dessas ferramentas? Porque eu acho interessante para quando nós formos aplicá-las no nosso dia a dia, digamos assim, profissional, ou no nosso dia a dia
como colaboradores. Então, realmente, se existe um passo a passo, eles podem ser seguidos ou não, mas é interessante que nenhuma das etapas seja pulada, porque as etapas elas possuem um fundamento e o fundamento dessas etapas sempre está relacionado ou com a etapa anterior ou com a etapa seguinte. Então, é legal que nós consigamos desenvolver essas ferramentas de forma cíclica. No quadro, eu trouxe o passo a passo relacionado ao diagrama de afinidades. Primeiramente, o primeiro passo é definir um tema a ser discutido. Lembrando que esse tema, ele pode ser um problema, pode ser a busca por uma solução, pode ser algo relacionado a uma inovação que a empresa pretende implementar. Então, nós precisamos de um tema. Em um segundo momento, ao levantamento e posterior coleta de ideias. Você se lembra, aluno, quando nós falamos de levantamento de ideias e tudo mais? Quando nós fazemos esse levantamento de ideias, nós precisamos de uma ferramenta. Uma das ferramentas que pode ser utilizado para esse tipo de diagrama é o brainstorming. Por que eu coloquei outra? Porque nós podemos utilizar mapa mental, mapa de empatia, se a ideia for coletar informações para os clientes, enfim. Dependendo do nosso fundamento, dependendo do nosso objetivo, nós podemos explorar as ferramentas. O terceiro passo é que as informações elas são transcritas em cartões, ou notas, ou papeletas adesivas. Tá certo? Para que elas possam ser compiladas e organizadas de acordo, então, com as suas afinidades. É legal nós utilizarmos aqueles panfletos, né, aqueles cartõezinhos, notas adesivas, porque eles são de fácil remoção, né, para que nós possamos realmente trabalhar com essa organização de acordo com a afinidade. E aí, num quarto passo, após o primeiro agrupamento, os cartões, notas ou papeletas, eles devem pertencer a um grupo, porque é isso que o diagrama realmente fundamenta, né? Que realmente as ideias tenham uma afinidade. Para isso, recebem um título identificador. Ótimo! Sob essa perspectiva, os grupos começam então a ser formados um a um, até que haja um único agrupamento, ou seja, eu coloco lá que dentro de uma ideia de consertar um maquinário, eu tenho algumas ideias relacionadas à manutenção, novas pessoas para me fornecer essa manutenção, enfim, ideias são levantadas de acordo com esse agrupamento, cujo título será o mesmo do tema inicial fixado, ou seja, o título do diagrama. Portanto, o diagrama nada mais é do que o desenho apresentado após a fixação de todos os grupos estabelecidos através de relações. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe um exemplo do diagrama de afinidades para que nós possamos enxergar esse passo a passo, mas realmente como uma forma de desenho. Então, veja, nós definimos um tema, coletamos as informações, ou seja, quanto maior o número de ideias que surgir, melhor. Em um momento, nós escrevemos essas ideias nos cartões. Veja que bacana essa ilustração, porque ela traz a ideia organizada de como essas informações elas são captadas e são agrupadas. E aí sim, nós conseguimos, então, agrupar essas informações em grupos por afinidade e realizar a construção do diagrama. E, por fim, vale lembrar ainda, aluno, que alguns papéis, algumas notas adesivas, elas podem não ser utilizadas, mas caso haja esse cartão, nota ou papeleta que não se encaixe em nenhum grupo, os mesmos não devem ser descartados. Então, não descartar. Por quê? Porque eles podem ser utilizados posteriormente em algum momento da construção ou eles podem servir de base como uma ideia relevante para algum outro agrupamento ou para alguma outra solução que possa surgir dentro daquele emaranhado de ideias que realmente vão surgindo ao longo do desdobramento dessa ferramenta, tá ok? Ótimo! Agora que nós já conhecemos o diagrama de afinidades, nós precisamos conhecer o diagrama de relações e inter-relações. Esse diagrama, ele é conhecido também como diagrama de interrelacionamento. Por quê? Porque o seu principal objetivo
nada mais é do que facilitar o entendimento sistêmico de todos os pontos levantados na busca por quê? Por uma identificação de fatores e também de soluções mais adequadas relacionadas a um problema complexo. Então, enquanto o diagrama de afinidades, ele tende a agrupar as ideias em um grupo por afinidades, por relações naturais, o diagrama de relações ou inter-relações, ele busca trazer uma ideia para problemas complexos. E qual é o passo a passo para sua elaboração? Primeiramente, como no diagrama de afinidades, esse diagrama de relações, ele começa também com brainstorming ou outra ferramenta de levantamento de ideias. E aí, as ideias são submetidas a uma pré-seleção. Então, veja que realmente aqui há uma seleção para verificar o que faz sentido. Faz-se necessário que o tema seja bem definido e também bem delimitado para que os envolvidos possam trabalhar com assertividade. E aí, nesse momento, aluno, eu gostaria de chamar a sua atenção também para um outro item que eu acredito ser extremamente relevante, que é a respeito da diferença dos diagramas. Professora do céu, eu não consigo entender muito bem a diferença porque eles parecem iguais. Independente das características, se você se deparar com um problema que necessita de uma solução, você pode trabalhar com a ferramenta que mais te agradar. Porque muitas vezes os alunos me questionam, professora, mas será que existe uma determinada ferramenta para eu utilizar em determinado problema? Ou uma ferramenta é melhor na busca de uma solução do que outra? Eu sempre acredito que as ferramentas elas possuem o seu fundamento específico, o seu objetivo também específico e que, claro, né, elas precisam ser, de alguma forma, bem utilizadas, mas da forma que a pessoa achar conveniente. Então, é legal que realmente a ferramenta se encaixe, tá certo? Dentro daquela proposta que ela possui. Então, se você tem um problema diverso, se você quiser trabalhar com infinitas ferramentas juntas ou com uma em específico, fique tranquilo quanto a isso, tá ok? Retornando ao passo a passo do nosso diagrama, como um segundo passo, nós temos que as informações, elas também são transcritas em cartões, notas ou papeletas, de modo que fiquem dispostas sobre uma mesa, tá certo? Para quê? Para que essas informações consigam ser trabalhadas também de acordo com as suas relações. O diagrama é, então, montado estabelecendo-se alguma relação de causa e efeito, diferente da afinidade do diagrama de afinidades. Em seguida, algumas setas, elas são criadas. Por quê? Porque elas possuem o objetivo de indicar as relações de causa e efeito. Então, veja que bacana, porque esse diagrama, ele parece confuso, mas, na verdade, ele nos traz diversas informações que eu vou comentar ao final desse tema. O quarto passo é que a montagem prossegue até que o último cartão tenha sido utilizado. Então, veja que nós também temos ali os cartões e papeletas dispostos na mesa. Esses cartões, eles são organizados de forma a entendermos causas e efeitos. Para quê? Para que após a construção haja um debate em grupo para que o grupo decida sobre as relações estabelecidas. Mas que relações são essas? De causa e efeito. Tá certo? E não necessariamente algo que crie uma afinidade. Feita, então, a reanálise, o diagrama, então, é reestruturado de forma a priorizar os fatores críticos. Ou seja, nós entendemos neste momento que nós podemos utilizar até mesmo uma matriz Guth aqui, para que nós possamos verificar gravidade, urgência e tendência, por exemplo, tá certo? Logo após o desenho do novo diagrama, é distribuído para todos os participantes que os mesmos possam analisá-los de forma mais detalhada. Por quê? Para que os problemas sejam vistos de forma crítica, com um olhar assertivo e que realmente as ações possam ser direcionadas de forma tranquila. Em seguida, é estruturado o quê? Um planejamento contendo ações corretivas e também preventivas em relação aos fatores críticos destacados. Um dos exemplos de diagrama de relações ou inter-relações seria esse exemplo aqui. Então, nós temos um problema. Por exemplo, uma embalagem que está apresentando uma falha, tá certo? E aí, o que nós temos relacionados a esse problema? Nós temos uma causa primária, que pode estar relacionada a um fornecedor, uma outra causa relacionada a manuseio dentro da empresa, enfim, nós colocamos diversas causas. E aí, em relação à causa primária, nós estabelecemos causas secundárias
que também podem estar envolvidas com o problema central. E o que ele nos diz com isso? Que se houver mais setas saindo de um determinado cartão, nós podemos entender que este significa uma causa primária, tá certo? Se nós tivermos, então, um cartão que esteja recebendo mais setas, tá certo? Este significa o quê? Um gargalo, tá certo? Então, realmente, eu tenho muitas setas saindo de uma determinada causa, eu tenho um gargalo. Se eu tenho muitas setas saindo desse cartãozinho, dessa papeleta, eu tenho uma causa primária. Então, veja que bacana nós entendermos o processamento dessas ferramentas e verificar de que forma elas são aplicadas e como nós podemos trabalhá-las no nosso dia a dia. Você também pode se perguntar, professora, será que existem ferramentas que eu posso aplicar no meu dia a dia? No meu dia a dia realmente pessoal e não profissional? Com certeza. Essas ferramentas, elas são extremamente úteis quando nós queremos organizar, de fato, as nossas ideias e realmente colocar um planejamento bem feito em prática. Agora, nós vamos conhecer o diagrama de árvore. O diagrama de árvore, por sua vez, ele também é conhecido com um outro nome no meio comercial, que é diagrama sistemático. E ele tem como principal objetivo permitir a identificação e também a constatação de macro-objetivos, além dos caminhos necessários para conseguir atingi-lo. Ótimo, já entendi que ele me direciona e ele organiza minhas ideias também. O que ele visa em relação a processamento? Ele é conhecido como um processo que visa um detalhamento a respeito do problema central, possibilitando a identificação das causas primárias. Então, nós dizemos ainda que é uma forma de organizar as nossas ideias em relação aos 5 porquês, por exemplo, se nós tivermos diversos problemas ali, diversas causas acontecendo. Elas ainda nos identificam e nos trazem os diagramas de árvores, né? Causas primárias, secundárias e terciárias, entre outras, se for, digamos assim, se for o nosso intuito. Como também auxilia no desenvolvimento das melhores ações para sanar o problema principal, que são, na verdade, ações que se relacionam com uma das causas. E aí nós podemos ainda dizer que existem 3 principais tipos de diagrama de árvores. Primeiramente, nós temos aquele diagrama que busca a solução de problemas, que ele é utilizado de modo reativo na resolução de problemas, perguntando-se várias vezes o porquê, também chamado de árvore de falhas ou árvore relacionada à causa raiz. Então, realmente é neste momento onde nós identificamos a similaridade, digamos assim, com a ferramenta dos 5 porquês. Então, mais uma vez, eu gostaria de chamar sua atenção, aluno, para a interconectividade dos assuntos. Eu consigo, sim, trabalhar com 2 ferramentas, 3, 4, quantas eu quiser, de forma sinérgica, facilitando o entendimento e também a chegada ao meu resultado e ao meu objetivo. Então, realmente, eu preciso estar sempre ligado e antenado nas ferramentas que eu conheço e verificar de que forma elas trabalham em forma conjunta. Vamos ao quadro conhecermos outro tipo de diagrama de árvore. Existe aquele relacionado ao planejamento, que ele é chamado e conhecido também como diagrama como, tá certo? E ele é utilizado preventivamente em eventos de planejamento e organização. Por sua vez, ainda nós temos o diagrama de árvore, relacionado à análise, que ele é utilizado em análise de problemas ou em tomada de decisão. Algumas vezes ele é chamado ainda de árvore de riscos, que se relaciona com a probabilidade. O passo a passo é que primeiro nós temos um problema central que é colocado em evidência e depois os participantes devem se perguntar o quê? O porquê desse problema ocorrer. E aí, dessa forma, eles identificam respostas que sirvam como possíveis causas. Então, realmente, nada mais é do que a organização das ideias em uma forma de árvore mesmo, por isso que ele é chamado assim, porque ele realmente lembra uma árvore quando ele é confeccionado. E ele tem esse objetivo de, através de diversos porquês, nós entendermos, através das respostas, as possíveis causas. Em um terceiro passo, os participantes devem, então, se perguntar novamente sobre o porquê da ocorrência
dessas causas, para que possa ser construído assim, de forma sucessiva, uma linearidade de causas resultantes de outras causas. Um dos exemplos seria esse modelo aqui. Então, após sucessivos porquês entre os problemas e as suas causas, as respostas elas devem ser organizadas, de forma a realmente buscar a organização não somente das informações, como das ideias. O exemplo que eu trouxe é relacionado ao alto índice de defeitos na fabricação de um equipamento. Então, a empresa percebeu que esse item, né, defeitos na fabricação de equipamentos, estava recorrente. E aí ela resolveu aplicar o diagrama de árvores. O que ela percebeu? Por que o alto índice de defeitos? Um dos funcionários ou alguém respondeu, por defeitos funcionais. Mas por que por defeitos funcionais? Porque podem ocorrer falhas em sistemas eletrônicos ou falhas em sistemas mecânicos. Mas por que em sistemas eletrônicos? Defeito na placa eletrônica. Mas por que falhas em sistemas mecânicos? Por conta do conjunto motorredutor engripado ou também defeito nas polias ou nas engrenagens. Então veja que bacana nós conseguirmos organizar as informações desses diversos porquês. E aí sim nós conseguirmos chegar em um resultado que nos faz entender todas as causas ou diversas causas relacionadas ao problema, para que possamos trabalhar em quê? Nas possíveis soluções desses problemas, intimamente ligado aos 5 porquês. Se nós formos sucessivamente trabalhando as causas até dar 5 porquês, realmente nós estamos trabalhando com essas ferramentas de forma conjunta, tá certo? Agora é o momento de nós conhecermos o diagrama de PDPC, que também é conhecido como Process Decision Program Chart. É um nome em inglês que nos traz a ideia de algo que vai ser decidido sobre uma prevenção do sistema ou do processo. O diagrama de PDPC, que também é conhecido como diagrama de processo decisório, é conhecida como, dentre todas as ferramentas analisadas e conhecidas até o momento, a que mais prevê o desenvolvimento de medidas alternativas que buscam prevenir problemas, ou seja, essa ferramenta é focada em prevenção. Veja que bacana, aluno. Até agora, o que nós tivemos? Nós tivemos ferramentas relacionadas a encontrar causas, encontrar soluções para problemas, encontrar possíveis ideias de inovações relacionadas a um item A, B ou C. E até agora nós não comentamos sobre ferramentas preventivas. Por quê? Porque realmente nós precisamos também buscar, além do corrigir, prevenir. Então, aquela velha frase, né? Aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Nesse caso, nós temos também ferramentas que nos auxiliam nesse sentido e eu te convido agora a estarmos conhecendo, então, essa PDPC. Esse tipo de diagrama, ele é capaz de investigar procedimentos que possam causar problemas. E aí, em seguida, sucessivamente, ele busca alcançar esses procedimentos a fim de evitar que os problemas eles ocorram. Então, ela é uma ferramenta que busca investigar problemas para que eles não venham ocorrer e realmente ela tenta trabalhar com ações preventivas ao invés de corretivas. Nós temos que alguns autores eles defendem essa ideia aqui, de que às vezes podem acontecer diversos problemas em um processo, problemas em atraso, problemas com falhas mecânicas, técnicas, elétricas, enfim. Eles acreditam que se esses problemas forem previstos, há a possibilidade de se alterarem os pontos do processo em que os problemas acontecerão, introduzindo o quê? Procedimentos diferentes dos originais. Então, eles acreditam que realmente essa ferramenta ela auxilia no passo a passo do seu desenvolvimento, evitar problemas, entendendo o processo. E eles ainda dizem, os autores, que ao se desdobrarem, esses procedimentos podem ser detectados e outros problemas potenciais podem também serem trabalhados de uma forma a serem evitados. Eles acreditam ainda que, geralmente, as pessoas que participam desse tipo de processo são as das mais diversas áreas que se conectam ao problema, tendo em vista que a ampliação da visão acerca do problema, ele é desejável. Ótimo. Por que eu gosto sempre de falar em relação ao agrupamento de pessoas, a participação das pessoas nesse processo, tá certo? E a
importância de nós termos essas pessoas participando. Porque veja bem, aluno, se nós buscarmos pessoas de fora para tentar resolver o nosso problema, pode ser que essa pessoa traga ótimas ideias, ótimas soluções, que ela traga infinitas visões, né, sobre como nós podemos prevenir problemas e falhas? Sim, pode ser sim. Mas você também não acredita que as pessoas que estão diretamente envolvidas com os maquinários, com os utensílios, com todo o esquema da produção, né, com os processos em si, elas também não podem trazer contribuições? Então eu sempre acho legal, sempre acho bacana comentar sobre a importância de nós trazermos o máximo de pessoas que nós conseguirmos para esse tipo de ação. Porque as pessoas, elas possuem pensamentos e visões diferentes e que muitas vezes não são enxergados ou não são ditos por falta de oportunidade. Então é legal trazer todo mundo, né, o máximo de pessoas que puder, realmente mobilizar a intenção para aquele determinado problema, para que nós possamos não somente trabalhar em uma hipótese, mas trabalhar com 10, 15 hipóteses diferentes, para que os diferentes pontos de vista possam ser entendidos, tá certo? E possam ser verificados. É legal, então, que nós possamos compreender as ideias de forma sistemática. No quadro, eu trouxe um passo a passo relacionado a esse diagrama. Primeiramente, o que nós temos? Que definir o ponto de partida e de chegada. Em um segundo momento, devemos traçar um plano otimista, ou seja, traçar um plano do passo a passo ideal visando atingir o ponto de chegada através de processos ideais. Nesse caso, dá para a gente utilizar o quê? Um fluxograma, que também é uma ferramenta básica da qualidade. Em um terceiro momento, podemos pensar em quê? Sobre os possíveis problemas que possam ocorrer. Então, eu pego o meu fluxograma e verifico quais as potenciais falhas que possam existir nesse processo, ou sobre os gargalos e as suas causas. Tais informações devem ser bem claras, porque se não tiverem claras, a ferramenta perde o seu fundamento. O quarto passo seria analisar esses problemas, ou seja, ok, identifiquei possíveis falhas, identifiquei que algo pode dar errado no meio do caminho, e aí eu verifico, eu analiso e eu monto o que nós conhecemos como plano de ação para cada uma dessas possíveis falhas. Em um quinto momento, eu busco finalizar o diagrama, anotando-se o quê? As ações propostas, bem como as incertezas. Então eu verifico, bom, será que essa proposta é boa? Será que essa ação realmente vai ter uma efetividade ou ela vai estar na metade do meu problema, né? E aí, em um sexto momento, eu faço a revisão e auditoria de tudo que foi elaborado, para que, se necessário, haja a revisão para o aumento da confiabilidade do meu sistema ou do meu processo que eu estou tendendo a trabalhar. Realmente, né, extremamente legal nós entendermos o passo a passo dessa ferramenta também e verificarmos de que forma ela pode ser trabalhada e de que forma ela será útil no nosso dia a dia como profissionais, para que nós possamos buscar sempre o quê? A diminuição de problemas e eliminação das causas, digamos assim, para também buscar não somente ações corretivas, como também ações preventivas. Bom, professora, entendi sobre todos esses processos, entendi sobre essas ferramentas. Agora eu preciso de uma solução-problema para que eu consiga aplicar essas ferramentas ou para que eu possa entender de forma prática como essas ferramentas elas estão distribuídas ou elas acontecem. Eu trouxe aqui uma hipótese, onde eu tenho a nossa protagonista aqui, a Jojo, né? Que ela é uma empresária e ela atua em um comércio de parafusos e porcas. Ótimo, então ela tem lá essa revenda, ela precisa, como todo empresário, né, do ramo, tanto comercial quanto industrial, quanto de serviços, ela precisa vender, tá certo? E ela percebeu que o seu estoque de produtos semi-acabados estava alto. E ela percebeu que com isso ela tinha uma diminuição no seu capital de giro. E ela entendeu que ela precisava urgentemente diminuir esse estoque em 40%, para que ela conseguisse realmente, em cima desse estoque de produtos, conseguir o seu capital de giro. Por quê? Porque aí sim ela teria dinheiro vivo, dinheiro em espécie, para conseguir investir em outras áreas, ampliações, melhorias, enfim. Ela entendeu que ela precisava de alguém para auxiliar ela, porque ela acredita que, através de diversos porquês e análise de diversas causas, ela conseguirá trazer as melhores respostas
para esse problema. E ela entendeu, então, que o diagrama de árvores para a solução desse tipo de problema, tá certo? Seria ideal. Ótimo. Para isso, ela contratou você, aluno, para auxiliá-la neste problema, nessa dor de cabeça que ela está tendo. Ela acredita que para solucionar esse problema, faz-se necessário utilizar um diagrama de árvores. Mas tem um porém, ela nunca mexeu com essa ferramenta. Ela investigou, ela pesquisou, ela descobriu que o diagrama de árvores era fundamental, era um diagrama riquíssimo em informações que poderiam auxiliá-la, mas ela não sabe mexer nessa ferramenta. Portanto, você foi contratado para estruturar esse diagrama de árvores com base em informações hipotéticas, tá certo? Das possíveis causas relacionadas ao problema e também explicar a ela o benefício dessa ferramenta ao final da elaboração e da montagem desse diagrama. Professora, por onde eu posso começar? Então, eu montei aqui, tá certo? Uma possível estruturação do diagrama de árvore, tá ok? Para que nós possamos apresentar para a Jojo, porque ela precisa da nossa ajuda e ela não sabe como montar. Primeiramente, nós precisamos o quê? Reduzir o nível de estoque em 40%. É isso que ela deseja, tá certo? O que nós podemos pensar? Em aumentar o esforço de vendas, tá certo? Ou ainda, reduzir a ocorrência de não conformidades na produção. Buscar realmente que essas falhas advindas de comunicação não façam com que o estoque dela seja alto. E aí, através do aumento do esforço de vendas, o que ela pode buscar? Negociar vendas de produto em estoque ou antecipar vendas de semiprodutos em estoque. Ela pode buscar melhorar essa força de vendas através de canais, né? Através de redes sociais, através de capacitação dos colaboradores que estão relacionados à área comercial. Enfim, ela pode trabalhar na vertente que ela acredita ser bacana e ser interessante para a sua empresa. Pensando em reduzir a ocorrência de não conformidades, ela pode reduzir a não conformidade de componentes e reduzir a não conformidade de superfície. Visando o quê? Visando também diminuição de trocas, visando diminuição de retrabalho, enfim. Ela pode pensar também em melhorar a operação do pátio de estocagem. Por quê? Porque isso iria alterar normas de operação no pátio e também retomar o estoque com mais de 10 dias para o processo. Então, ela teria como planejar esse estoque de uma forma mais fácil, tá certo? Ela poderia, de repente, pensar em algo para melhorar essa venda e diminuir esse estoque. E ela poderia ainda alterar as regras de programação da produção. Então, ela poderia melhorar os pedidos, tá certo? Em relação à produtividade. Ela poderia pensar o quê? Em reduzir de tamanho o lote ou até mesmo introduzir ferramentas de auxílio na produção. Ou seja, ela poderia ainda pensar em como trabalhar com um sistema puxado, ou seja, trabalhar com um sistema onde a empresa traz a informação do que o cliente precisa para que depois seja fabricado. Se fosse o caso de utilizarmos um diagrama de árvore visando um planejamento, ao invés de trabalharmos com o problema, né? Esse planejamento ele teria foco em quê? Desenvolver e integrar novos e velhos fornecedores. Por exemplo, poderíamos pensar, então, na seguinte estruturação. Poderíamos pensar em integrar fornecedores ao sistema, tá certo? E, de alguma forma, reduzir a base de fornecedores aos que querem melhorar e usar a tecnologia de informação para integrar sistemas. Por quê? Porque reduzindo a base, ela conseguiria identificar o custo total de trabalhar com os fornecedores, conseguiria identificar os fornecedores que encaram a melhoria como estratégia e ainda aplicar critérios de seleção à base de fornecedores. Ou ainda usando tecnologia de informação, ela podia estabelecer e-mail com os fornecedores chaves, uma vez que ela poderia desenvolver os fornecedores de interesse dela e trabalhar realmente com aqueles que interessariam, adquirir capacidade para conferência de vídeo para não gastar e também estabelecer sistema eletrônico de faturamento. Continuando com essa mesma linha de raciocínio e pensando em integrar fornecedores ao sistema, ela poderia ainda desenvolver oportunidades para o treinamento e melhoria em conjunto, poderia desenvolver as medidas necessárias para compartilhar as recompensas e aí
realmente planejar diversas outras ações relacionadas a essas principais que poderiam auxiliá-la. Por exemplo, desenvolver oportunidades para treinamento, implementar 3 projetos piloto, desenvolver sessões conjuntas de treinamento ou ainda desenvolver processos necessários para treinamento e melhoria. Se ela estivesse pensando em desenvolver as medidas necessárias, ela podia desenvolver um conjunto de medidas para os fornecedores-chave ou desenvolver um plano e testar compartilhamento de recompensas. Bom, por que eu gosto sempre de trazer exemplos quando eu estou falando de diagrama de árvores? Porque muitas vezes nós pensamos em solucionar problemas e encontrar as causas relacionadas a esse problema quando nós falamos em diagrama de árvores. Ah, professora, realmente, né? Eu estou ali com o meu problema, eu vou trabalhar com diversos porquês, eu vou achar a causa primária, eu vou achar a causa secundária, eu vou trabalhar em cima dessas causas e eu vou me esforçar ao máximo para conseguir achar uma causa primária e em cima dessa causa primária colocar todo o meu esforço para realmente montar um plano de melhoria relacionado a essa causa primária. E aí eu consigo estabelecer o quê? Soluções, metas para soluções, enfim. Mas muitas vezes as empresas elas acabam por esquecer de trabalhar com a prevenção. E o diagrama de árvores também existe sob essa perspectiva. Por isso que eu gosto de trabalhar com diversos exemplos, porque um dos exemplos foi esse que eu trouxe, né? Ah, será que existe como eu tentar evitar que algo ruim aconteça, prevendo que existem fatores externos relacionados à minha organização que não dependem de mim, mas que vão impactar na minha empresa? Ótimo, entendi que existe. O que eu posso fazer para que eles melhorem? E aí, é aí onde entra, por exemplo, um diagrama de árvores visando o quê? Visando o planejamento, que foi o que eu comentei, né? Então, realmente, eu posso pensar lá no meu fornecedor como algo que vai fazer parte da minha produção e que vai impactar diretamente, sim, no meu produto. De que forma? De diversas formas. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma indústria alimentícia, imagine se nós recebermos lá farinha de trigo para confecção de bolos. E essa farinha de trigo está toda comprometida, está carunchada, está com problemas de validade, está com uma coloração esquisita. E eu acabo aceitando essa matéria-prima, ou por custo, ou por negociação, enfim. Isso pode comprometer toda a minha cadeia. Isso pode fazer com que todos os meus produtos dali em diante saiam com uma perspectiva diferente daquela que eu me programei, diferente daquela que eu criei a expectativa de que seria. Então, veja que pode ser algo realmente comprometedor. Se nós estivermos falando de indústria, por exemplo, se nós estivermos falando do setor de compras de matéria-prima, se nós estivermos aceitando matérias-primas que comprometam, de repente, 15 dias de fabricação. Então, é legal nós pensarmos, sim, em possibilidades de diagramas que trabalhem a nosso favor, buscando causas, buscando efeitos, né, buscando realmente vertentes para que auxiliem o nosso plano de ação, mas também com olhar para planejamento. Nós temos o PDPC? Temos, mas nós também temos como trabalhar o diagrama de árvore voltada para essa finalidade. Professora, eu poderia usar outra ferramenta no caso da Jojo? Eu poderia usar a ferramenta que realmente se encaixasse no meu propósito. Eu utilizei o diagrama de árvores para que nós pudéssemos buscar uma aplicação, mas existem outras ferramentas sim que podem nos auxiliar. Ótimo, professor. Então, eu entendi que existem ferramentas que nos auxiliam, existem ferramentas que embasam, né, o nosso conhecimento. E agora eu gostaria, então, de um resumo do que foi visto na aula de hoje. Para encerrarmos, nós temos os assuntos que foram abordados. Falamos primeiramente do diagrama de afinidades, sobre o seu passo a passo, sobre a sua intenção de agrupar as ideias realmente por afinidades ou por relações naturais. Falamos do diagrama de relações e inter-relações, que buscam, basicamente, causas relacionadas a efeitos, tá certo? E de acordo com esse diagrama, nós podemos buscar gargalos e causas primárias. Falamos do diagrama de árvore, que é um diagrama que se desdobra em 3 diagramas diferentes e que nos trazem também uma ideia bacana quando aplicados no seu dia a dia, quando aplicados de forma correta e que nos trazem informações bem interessante, se bem utilizado, como, por exemplo, foi visto na nossa situação problema. E tivemos, né, a apresentação do diagrama de PDPC, que possui uma ideia diferencial em relação às outras ferramentas que foram apresentadas, porque possui realmente um caráter preventivo, possui realmente uma intenção de prevenção, além de ações de correção, e que também é um diagrama que utiliza-se de outras ferramentas e de outras ideias, como, por exemplo,
o fluxograma. Então, lembra que eu comentei, né? O segundo passo do PDPC utiliza-se de ferramentas e uma dessas ferramentas pode sim ser o fluxograma. Para quê? Para nos dar ideia do mapa de fluxo, para nos dar ideia do mapeamento dos processos e para que possamos trabalhar realmente e efetivamente dentro das falhas, das potenciais causas relacionadas a problemas. Então, veja que interessante, tá certo, a aula de hoje, para que nós possamos abrir a nossa mente em relação aos conteúdos relacionados a ferramentas de qualidade e entender que as ferramentas, tanto as básicas, quanto as complementares, quanto as de planejamento, elas são essenciais, sim, serem entendidas na sua individualidade, mas que realmente elas são e devem ser exploradas, tá certo? De uma forma sinérgica, trabalhando com outras ferramentas para que elas possam trazer um aporte mais significativo e possam trazer realmente resultados de sucesso, tá certo? Os resultados que nós objetivamos. Eu encerro essa aula por aqui e eu te aguardo na próxima.